Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É com muita alegria que nós começamos mais uma aula do curso básico de Espiritismo. Hoje teremos a aula 9 com o tema desencarnação. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre desencarnação, que pode ser uma palavra estranha para você que está escutando o nosso curso básico, desencarnação nada mais é, do que uma palavra muito usada no meio espírita para falar sobre morte, sobre a nossa passagem do mundo terreno para o mundo espiritual. Então, o Espírito Emmanuel define para nós no livro Consolador o que é desencarnar. Ele fala assim: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, sem que esse fato da mudança lhe altere as enfermidades ou virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, ele faz uma comparação simples, mas muito prática. Para nós, para o Espiritismo, desencarnar simplesmente é mudar do plano físico para o plano espiritual, como uma mudança de casa. Nós carregamos a nossa bagagem, mas continuamos nós mesmos, com os nossos problemas, nossas alegrias. Nós continuamos o que somos, apesar de carregar as nossas bagagens. Já o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele fala um pouquinho a mais, que desencarnar, a desencarnação, é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que por sua vez se desliga dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Então ele vai falar que a desencarnação ela é essa libertação do corpo, do espírito em relação ao corpo material, ao corpo somático. E aí o espírito vai se desligando desses condicionamentos que nós temos aqui, da vida material. E se sentindo mais livre, com essa liberdade de ação e de consciência, mais cheio de si, de quem ele realmente é. E para falar de desencarnação, a gente precisa falar de separação da alma e do corpo. Porque no momento da desencarnação, o que acontece é essa separação. A alma volve ao mundo espiritual e o corpo fica aqui no plano físico. E Allan Kardec, com base nas perguntas que ele foi fazendo para os espíritos, ele elencou alguns pontos principais sobre essa separação da alma e do corpo, que são esses daqui, Primeiro, rotos os laços que a retinham, a alma, ela se desprende. Então, é um processo natural. Os laços se enfraqueceram, a alma se desprende do corpo. A alma, ela se desprende gradualmente, os laços se desatam, não se quebram. Então, em consonância com a característica anterior, a desencarnação ela é um processo que ela vai evoluindo, ela vai caminhando. É claro que a gente tem os casos das desencarnações por algum tipo de acidente ou aquelas desencarnações que são de forma abrupta. Há a desencarnação, mas os laços ainda demoram um pouco para se desatarem, tá? Porque eles não se quebram, eles vão enfraquecendo, à medida que a espiritualidade vai ajudando nesse trabalho de desencarne. Outro ponto, a morte é a destruição somente do corpo. Então, a doutrina espírita traz para nós essa verdade, Nós não somos esse corpo, nós estamos esse corpo, estamos nesse momento, nessa experiência terrena, mas nós somos muito mais do que esse corpo. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito, junto com o nosso perispírito, vai levar tudo que nós somos, os nossos gostos, os nossos defeitos, as pessoas que a gente ama, as nossas tendências, tudo vão caminhar porque são é o que a gente é. Essas características são parte de nós, então nós vamos levá-las. Outro ponto, Quanto mais identificado com a matéria, mais penosa é a separação. Então, essa separação da alma e do corpo, ela vai se tornar penosa se nós formos muito apegados à matéria, O que é ser apegado à matéria? Dar valor demais às coisas do mundo material, sejam elas pessoas, bens materiais, comida, roupas, status, coisas do mundo material.
Se nós somos apegados a isso, nós vamos continuar depois que desencarnarmos. Emmanuel falou lá no comecinho, desencarnar não é passe de mágica. Ninguém vai virar santo, nem vai mudar porque está desencarnando. Nós continuamos nós mesmos, mas em outro plano. E por último, ele coloca uma outra curiosidade. Muitas vezes as pessoas têm curiosidade sobre a sensação, né, que você vai ter no mundo dos espíritos. E os espíritos esclarecem para Kardec. A sensação dependerá da sua vida. Remorso, vergonha pelo mal praticado ou aliviado pela libertação. Então, do mesmo jeito que quando a gente tem assuntos interminados, né, coisas que a gente está remoendo, que a gente não está resolvendo, a gente fica assim, aqui no mundo físico, ainda encarnado, desencarnado é a mesma coisa, a gente vai carregar tudo que a gente não conseguiu resolver. E também, ou né, se a gente conseguiu resolver, a gente é bem definido, né, com essas questões da nossa vida, a gente também vai sentir aliviado por estar voltando à nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. E não dá para falar de desencarne sem falar de perturbação espiritual, que é o momento, né, do desencarne que ocasiona essa perturbação espiritual, essa confusão, né? E também no Livro dos Espíritos, Kardec elenca algumas características dessa perturbação. Então, por ocasião da morte, né, do desencarne, tudo é confuso a princípio. É como, né, vocês estarem dormindo num lugar e de repente acordar no outro. É uma sensação de confusão, né? Você fica assim, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu vim fazer aqui? Onde eu tô? É literalmente isso. E o desencarne é a mesma coisa. Por mais que você esteja no mesmo lugar, mas você vai ter sensações diferentes, você não tem mais o corpo físico, então as sensações físicas são diferentes e isso causa uma estranheza, é normal. Então essa perturbação espiritual, ela é para todos os espíritos, porque é a mudança de um lugar para o outro, certo? A alma precisa de um tempo para entrar no conhecimento de si mesma. Como nós, se a gente for viajar para um lugar diferente, que tem um fuso horário diferente, a gente precisa de um tempo para a gente se ajustar àquele lugar, àquele horário, àquela temperatura, né? Aquela comida. A nossa alma também precisa de um tempo para se ajustar ao mundo espiritual. A nossa alma, ela se acha como que aturdida, um pouco confusa. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria. Então, a gente rememora, né, as coisas do nosso passado, as nossas existências, à medida que nós vamos nos desapegando da matéria e à medida que for necessário para nós. Nós não vamos lembrar de coisas que não são necessárias na nossa evolução. A gente vai ter o benefício de conhecer o que for útil para a nossa evolução. Se não for, a gente não vai rememorar. Fica lá guardadinho dentro de nós. Porque imagina a gente ter consciência de tudo que a gente é e tudo que a gente viveu. É muita coisa. Então, esse esquecimento do passado, ele vem como um auxílio. Ele vem como um instrumento, né, que nos ajuda a ficarmos mais estáveis. O conhecimento do espiritismo exerce grande influência na duração da perturbação, visto que o espírito já conhece a sua situação. Então, não é uma mágica, né? Não é porque eu fui no centro espírita, eu estou fazendo o curso básico, agora eu sei tudo, quando eu desencarnar eu vou perceber. Isso é um ponto a seu favor. Você vai estar numa situação que você já tem uma bagagem maior de hipóteses do que está acontecendo, mas não é via de regra. Né? Isso vai depender mais de você, né, do que do seu conhecimento, da sua capacidade adaptativa, né, às situações, do que do seu conhecimento. O conhecimento ajuda sim, mas ele não é tudo. A prática do bem e a consciência pura são as que mais influência exercem, que a gente acabou de falar. Você pode ter todo o conhecimento, mas se você não tem a bagagem da prática do bem, né, sua consciência tranquila, sem estar apegada às coisas do mundo material, o conhecimento, ele não é tão... ele não tem um papel tão forte, né? E a gente tem também os tipos de desencarne, né? Nós temos que a gente enxerga aqui no nosso planeta. Temos desencarne natural, através da velhice,
acidentes, homicídios, doenças e o suicídio. Dentre todos esses tipos de desencarne, todos os 4 primeiros, né? Velhice, acidente, homicídio, doença, eles são desencarnes que fogem, né, à nossa vontade. Não são provocados por nós. Talvez indiretamente em alguns casos, mas diretamente não. O suicídio ele já é a própria intenção, né, de pôr um fim à sua vida. Então, lá no livro O Consolador, Emmanuel também nos ratifica, né, que com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Por que não o suicídio? Porque o suicídio é uma escolha, né, do próprio espírito. É uma escolha e a gente entende, né, na doutrina espírita que é contrária à lei de Deus, porque nós estamos aqui para evoluir, né, e para aprender com a nossa caminhada. E seria contrário à lei de Deus, né, atentar contra a sua própria vida. Então, com exceção do suicídio, todos os outros tipos de desencarne são previstos, né, pela lei divina. E aí a gente chega num ponto muito bacana de conversar. Qual deve ser, então, a minha conduta perante o desencarne? Porque muitas vezes nós estamos em velórios, né? Nós estamos em contato com pessoas que perderam entes queridos. Então, o que eu preciso fazer? Qual a minha postura? Primeiro, lá no livro Conduta Espírita, o espírito André Luiz dá algumas dicas para nós. Emitir para os desencarnados pensamentos de respeito, de paz e carinho. Calar anedotas, galhofas em torno da pessoa desencarnada. O companheiro desencarnado precisa de prece e silêncio. Evitar conversações ociosas, tratos comerciais, comentários impróprios. Transformar o culto da saudade expresso em coroa de flores em donativos às instituições de caridade. Aproveitar a oportunidade para orar, discorrer sem afetação quando chamado a isso. A solenidade mortuária, né, o velório, é ato de respeito e dignidade humana. Então, resumindo, o que André Luiz nos indica? Respeito com o desencarnado, nada de ficar fazendo piadinha, né, no local do velório, nada de ficar conversando sobre assuntos, né, que não tem nada a ver. A gente está indo num velório para mostrar a nossa solidariedade, é para oferecer um abraço, uma palavra, né, para ser útil. Então, é preciso esse respeito, porque o espírito, gente, ele pode ser que ele já tenha sido socorrido, esteja no mundo espiritual, com o seu mentor, todo acolhido ali, todo protegido, vamos dizer assim. Mas pode ser também que ele ainda esteja pegado ao corpo, à matéria, e ele esteja ali por perto. E isso acontece muitas vezes, porque nós ainda não somos espíritos perfeitos. Então pode ser que ele esteja sentindo essas vibrações, pode ser que ele esteja observando as pessoas sem saber o que está acontecendo. Então é preciso de respeito, né? É preciso que a gente entenda que esse momento também tem a participação do espírito desencarnado. Ele ainda é uma pessoa, ele ainda ele não está ali fisicamente, mas ele ainda existe e está ali, né? Ele não vai deixar de existir. Então é preciso que a gente preste bastante atenção nessas dicas que André Luiz traz para nós. E por último, né? Por que então que os espíritas não deveriam temer a morte? A gente sabe que não deveriam, mas a gente sabe também, né, que é uma caminhada, é uma construção, esse não temer a morte. Mas Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele elenca os motivos pelos quais os espíritas não deveriam temer a morte. Ele fala assim, a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Então, por que você tem medo da morte se nós temos, né, a vida futura? Se você continua, você só está mudando de plano. Depois ele fala assim, ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Então, o espiritismo ele vem descortinar todo esse véu, isso que esconde, né? Nossa, o que é a morte? O que tem depois da morte? O que tem é o mundo espiritual, né? Que é
um mundo muito parecido com o nosso. Aliás, né, o nosso mundo é uma cópia do mundo, uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, é isso, não tem mais mistério. É isso que é o mundo espiritual. Depois, não há só esperança, e sim a certeza que os conforta, a certeza da vida futura. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições. Sim, né? Uma continuação da nossa vida, onde a gente vai ter um tempo ali para a gente se preparar para a próxima existência. Sem a dúvida do futuro, desaparece o temor da morte. Deve-se encarar a aproximação do desencarne como que aguarda a libertação do cativeiro. Fala nesse sentido, né? Parece até um pouco estranho, mas é porque a gente tem o esquecimento do passado e a gente não lembra, né? Mas no momento em que nós reencarnamos, nós também deixamos muitos entes queridos, uma família no mundo espiritual. Talvez alguns vieram conosco, talvez nem todos. Então, hoje a gente é muito apegado a esse mundo, mas nós somos seres espirituais, nós estamos aqui de passagem. Então, é preciso, né, que nós trabalhemos dentro de nós toda essa consciência, né, de que nós somos espíritos eternos, de que a morte não existe. A morte é uma passagem, né, ela é uma mudança de plano. Nós continuamos ser quem somos, nós continuamos trazendo toda a nossa história dentro de nós, espíritos. Muito bom, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada pela atenção de todos. Essas foram as fontes de pesquisa, né, que eu utilizei para fazer esse estudo. Até a próxima aula.